Senhoras e senhores, hoje o nosso programa vai ser diferente, uma alegria, uma satisfação. Estamos sendo recebidos aqui no gabinete do ministro Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, o doutor Geraldo, que o senhor gosta de ser chamado, né, doutor? E uma alegria, em primeiro lugar, agradecer, muito obrigado. Sabe, o Paraná, através das nossas emissoras, e estão distribuídas por todo o estado do Paraná. Nós temos 34 emissoras no estado do Paraná, então nós vamos falar com todo o estado do Paraná e repercutindo esse material no portal de conta. Então, o que o Estado pode dizer ao senhor nesse momento? Muito obrigado, porque isso é uma prestação de serviço, de transparência, de bate-papo que nós vamos fazer simplesmente com o nosso vice-presidente da República. Doutor Geraldo, tudo bem, senhor? Olha, uma alegria recebê-lo, João Barbiero, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio T, dizer que é uma satisfação poder participar dessa conversa aqui com o João Barbiero. Doutor Geraldo, o Paraná me parece assim que, infelizmente, neste momento, por uma questão de chuvas, enchentes, mas o foco do governo federal tem voltado muito para o Paraná nesse momento. Aliás, uma reunião que aconteceu recentemente, já tem outra marcada, multiministerial, que na cabeça da mesa tinha o vice-presidente da República. É amor pelo Paraná num momento de dificuldade do povo do Paraná. O resultado desse trabalho, dessas reuniões, para amenizar um pouco o sofrimento desse povo por causa das enchentes? Olha, nós tivemos esta semana uma reunião de trabalho com ministros, o ministro Alexandre Padilha, ministro Valdez, que é da Integração e Desenvolvimento Regional, ministro do Esporte, ministro dos Transportes, que participou indiretamente, Desenvolvimento e Assistência Social, Desenvolvimento Agrário, Defesa Civil, o Volney, todos participaram. A bancada federal, o senador, o Flávio Arnes, o Toninho, que é o coordenador da bancada federal, e inúmeros deputados federais, deputada Luísa Canzani, governador Beto Rich, enfim, toda a bancada. E os secretários de Estado do Paraná. E foi uma reunião de trabalho. 26 municípios já foram decretados de emergência. Faltam mais 6. Então nós teremos 32 cidades, municípios em estado de emergência. O que o governo está fazendo? Primeiro, vai liberar o recurso para o trabalho humanitário, restabelecimento e reconstrução. Então, a prefeitura, ela apresenta o plano de trabalho para a Defesa Civil, Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional. E ele libera o recurso, aprova o plano de trabalho e libera o recurso. Essa orientação do presidente Lula, nós fizemos isso em Santa Catarina, fizemos no Rio Grande do Sul, os 3 que sofreram com enchente, o sul do Brasil. E na Amazônia, o contrário, uma seca gravíssima no estado do Amazonas. Então, a primeira é apresentar o plano de trabalho. Hoje, teve essa semana também uma videoconferência da Defesa Civil com as prefeituras, para orientar as prefeituras a apresentar rapidamente. Uma até já tinha apresentado o plano de trabalho. Segundo é atender desabrigado. Se tiverem pessoas em escola, em centro comunitário, desabrigadas, o governo libera até R$ 800 por pessoa. Não é para a pessoa, é para a prefeitura, para atender a população desabrigada. Então, por pessoa, uma família tem 5 pessoas. Serão R$ 4.000 por família, então, para a prefeitura, para ajudar no abrigamento. Depois, saúde, o kit farmácia, fizemos em Roca Salles, no sul, um hospital de campanha, de emergência. Depois, as obras de infraestrutura estadual. O Ministério da Defesa já está lá, com Exército, Batalhão de Engenharia. Nós vamos ver o que mais nós podemos ajudar nessa questão de infraestrutura para a região. Depois,
a pessoa pode pedir o fundo de garantia, retirar até R$ 6.200. Então, se ela estiver numa área que foi atingida, eu estou no município, esse meu município foi atingido, eu estou numa área que foi atingida. Se eu tiver fundo do FGTS, eu posso sacar até R$ 6.200. E a outra é renegociar a dívida, agricultura familiar. Quem tiver no Pronaf tem o seguro rural. Quem não tiver, renegocia a dívida. O governo vai disponibilizar recursos com juros mais baixos para poder ajudar a recuperar a economia da região. Atitude, né? A gente percebe que teve um momento certo. Aliás, tenho dito, né, que a hora da catequese é a hora da precisão, né? Então o governo foi muito rápido e aqui tem que se fazer um elogio a todos os prefeitos do Paraná, né? Nessa ação tripartite, né? O próprio líder do governo, Ratinho, ontem na Assembleia Legislativa, fez uma declaração de que o governo federal tem cumprido extremamente bem o seu papel, elogiando inclusive o comportamento do Arilson Chorato, que é o presidente do PT lá no Paraná, e que junto com todos os demais, Léo Machado, a própria Gleice, né, que tem desde o primeiro momento, mesmo em casa, se recuperando uma cirurgia. Quer dizer, o governo federal demonstrou com atitude e precisão, na hora certa, junto com o governo do estado, junto com os municípios, o nosso Paraná agradece. O Brasil, João, é uma república federativa. Então, a federação, um tem que ajudar o outro. Essa é a lógica de um regime federativo. Se nós fôssemos um país pequenininho, podia ser unitário. Só governo federal e prefeitura. Mas nós somos um país o quinto maior do mundo em extensão territorial. Então, é uma federação. Então, é importante. O presidente Lula recebe governador independente de partido político. Nunca perguntou de que partido era, quem apoiou, foi eleito, é respeitado e vamos trabalhar juntos em benefício do Estado. Doutor Geraldo, é claro que é um momento difícil, porém também o senhor, hoje hoje é quinta-feira, esse programa vai ao ar no sábado, amanhã é sexta, e o nosso ministro estará no Paraná. Aí para um outro momento, né? Um momento de alegria, de pujança, da economia. Aproveito o senhor comentar essa ida do Paraná para lhe pedir como é que estão os avanços na indústria, no comércio no Brasil, como é que o senhor está sentindo isso nesse seu trabalho, na questão da própria reforma tributária, enfim, nesse conjunto que mexe com a indústria e com o comércio. Olha, é a segunda vez, João, que eu estou indo ao Paraná, as duas para inaugurar a fábrica. Então, estive na Lapa, município da Lapa, município histórico, lá perto de Curitiba, no grupo Potencial, a maior processadora de soja do país, uma das maiores do mundo, que é o biodiesel, energia limpa, combustível limpo. O presidente Lula, no primeiro mandato, criou o B3. Eu troco 3% do diesel por óleo vegetal ou gordura animal, é o bio. Deu tão certo, o ministro da Agricultura era o Roberto Rodrigues. Deu tão certo que virou B7, B8, B10, chegou até B13. Aí o governo anterior baixou para B10. Agora nós fomos para B12, vai 13, 14, 15, poderá chegar a B20. Como também o etanol. O etanol hoje é 27% na gasolina, etanol anidro, poderá chegar a 30%. O presidente Lula criou com o primeiro-ministro da Índia, Modi, e o presidente dos Estados Unidos, o presidente Biden, a Aliança Global pelos Biocombustíveis. Então, biodiesel, etanol, o mundo inteiro vai ter que trocar o querosene do avião. O mundo inteiro. Vai colocar o quê? Bio. É o SAF, Sustainable Aviation Fuel. Ou é etanol ou é óleo vegetal. Então o Brasil vai ter uma oportunidade impressionante. Eu estou chegando, hoje que nós estamos conversando aqui, de Goiás, Itumbiara, outra fábrica. Então estive na inauguração da fábrica do Grupo Potencial na Lapa, de processadora de soja, e volto para Rolândia, que é uma indústria gigante, a maior processadora de carne. Aí, alimento, carne, na região norte
do Paraná. Investimento de mais de 1.000 empregos. Aliás, o grupo JBS, com todos os seus conglomerados, hoje é um dos maiores empregadores do Brasil. Passa de 170 mil trabalhadores. E uma grande indústria, ela é o que nós precisamos, é a neo-industrialização. O que é uma nova industrialização? Ela é inovadora, top da inovação, da pesquisa, da tecnologia, e verde, com sustentabilidade. Então, biocombustível é verde, alimento com energia renovável, verde. Então, uma alegria voltar ao Paraná representando lá o presidente Lula para inaugurar uma grande fábrica. Esse casamento Lula-Alckmin, ele me parece perfeito até no lugar que o senhor está hoje. E o senhor fala da indústria nesse formato, né, da sustentabilidade e tal. Nós temos um presidente que ele vê a indústria. O que é a indústria? Eu vejo sempre o presidente Lula olhando o que é a indústria. A indústria são pessoas, né? O comércio, o que é o comércio? O mercado tem lá a cobradora, tem a caixa, tem a zeladora, são pessoas que formam esse nome, né? Então essas duas preocupações, né, do crescimento industrial e econômico, com o cuidado com as pessoas, me parece que é uma grande característica desse governo. Não há dúvida. Aliás, João, o presidente Lula, ele é oriundo da indústria, porque ele veio de Pernambuco, de Garanhuns, uma família muito pobre, caminhão pau de arara, e ele fala da importância do estudo, porque como ele fez o Senai, ele virou torneiro mecânico, ele aprendeu uma profissão, então ele foi o primeiro a conseguir da família emprego com carteira assinada. O primeiro da família a comprar televisão. O primeiro da família a comprar um carro. O primeiro a conseguir ter uma casa. E o primeiro a ser presidente da República, né? Então veja como é importante a formação profissional. Oriundo da indústria, lá no ABC paulista. Nós estamos trabalhando muito para ajudar a economia a avançar. A agricultura vai muito bem, a exportação é recorde, estão batendo recorde de exportação. Passamos os Estados Unidos em exportação de soja, passamos os Estados Unidos em exportação de milho, passamos os Estados Unidos em exportação de algodão, exportação. Então vai super bem. O clima ajudou, vamos torcer pelo El Niño para não ter problema, não atrapalhar, mas os indicadores são bons. E você tem um tripé, João Barbiero, que é definidor na economia. Juros, câmbio, imposto. O câmbio está bom. Um câmbio de R$5, ele não pode oscilar. Mas um câmbio de R$5, ele é competitivo. Ele ajuda a exportar e dificulta a importação. E o juro? O juros está alto. O juros está alto, mas a curva é de queda. Ele já caiu 1 ponto. 13,75 para 12,75. Eu acredito que vai cair mais. Entendimento que já podia ter caído um pouco mais? Eu entendo que sim. É interessante. Os Estados Unidos, o Fed americano, lá o Banco Central americano, ele tem que zelar pela inflação, estabilidade de preço. Mas ele não leva em consideração combustível e alimento. Porque combustível é guerra, é o PEP. Não adianta eu aumentar juros no Brasil que não vai baixar o preço do combustível. E alimento é clima. Se chover demais ou tiver seca demais, cai a safra e o preço sobe. Então ele cuida da inflação, mas ele exclui esses pontos. Eu acho que a taxa de juros poderia ser bem menor e isso ajudaria a economia. Mas ela está em queda, está em queda. O terceiro é imposto. A indústria está super tributada. Então a reforma tributária vai alavancar a indústria. E ela vai desonerar a reforma tributária totalmente investimento em exportação. Imagine uma fábrica do Paraná que exporta um veículo. Você fala, e ela não paga imposto, não tem imposto para exportar. Só que já pagou imposto quando comprou pneu, aço, vidro. Aí você fica com crédito acumulado. É um mico, um mico. Então é um problemão. Então a reforma tributária acaba a cumulatividade. Ela estimula investimento e estimula a exportação.
Doutor Geraldo Alckmin, numa oportunidade, eu fiz uma entrevista com o senhor, na Rede T, inclusive, e o senhor, nós acabamos falando muito de pressão arterial, diabetes. Era uma entrevista política que virou um bate-papo, assim, e eu fiquei com uma curiosidade naquela entrevista, que hoje vou ter oportunidade de pedir para o senhor. O que lhe emociona mais, a medicina ou a política? Olha, eu nunca pensei em ser candidato a nada. Eu estava me formando em medicina e não pretendia. Acabei sendo candidato a prefeito, me elegi prefeito, porque naquela época, no período militar, só tinha 2 partidos, Arena e MDB. Só 2. Então, estudante de medicina, líder estudantil do diretório acadêmico da faculdade, eu era do MDB. Lutava pela redemocratização do Brasil. Acabei sendo candidato a vereador, ainda estudante. Vereador não ganhava 1 centavo. Era uma honra você trabalhar pela sua cidade. Era um munus público. E fui o mais votado de cara. Fui presidente da Câmara. E aí virei um candidato natural a prefeito. Pretendia encerrar da prefeitura e tive uma boa gestão, porque peguei a década de 70, o Brasil crescia 12% ao ano, então fiz uma gestão muito feliz, pretendia encerrar. E eu já era anestesista e chefe do serviço de anestesiologia da Santa Casa e do Hospital da Unimed. Só que prorrogou o mandato. Não sei se você lembra, teve um mandato de 4 anos que virou 6. A hora que prorrogou, coincidiu. Então, eu que já estava preparado para ficar só na medicina, o Franco Montoro, que se elegeu governador, primeira eleição direta, insistiu para eu ser candidato a deputado estadual e eu acabei indo, aí fui depois constituinte, fiquei muito amigo do senador José Richa, por causa do Mário Covas, que era o líder do MDB, e acabei continuando. Mas e o que é mais emocionante? A política ou a medicina? O senhor fala da política historicamente. Aliás, é uma coisa interessante, né? Porque quando o senhor resolveu, a convite do presidente Lula, de serviço, teve internamente uma reação, né, do PT, aquela coisa toda. E hoje me parece que o senhor se tornou a referência. Eu transito muito com as pessoas do PT, né? Esses dias a própria Gleice me dizia, meu Deus, o Dr. Geraldo está sendo assim uma pessoa conciliador, está sendo amado pelo pessoal do PT. O que aconteceu essa virada assim? O senhor é um gentleman, então... João, lá atrás só tinha Arena e MDB. Então todos que queriam redemocratizar o Brasil estavam no MDB. Então estavam no MDB o Lula, o Brizola, o Ulisses Guimarães, o Tancredo Neves, o Severo Gomes, o Franco Montoro, era tudo MDB. Eu me lembro que teve uma eleição de Senado que podia ter sublegenda. Então, uma vaga só, eu apoiava o Franco Montoro, pelo MDB. E o Lula apoiava o Fernando Henrique Cardoso, que o Fernando Henrique era mais à esquerda um pouco. Então, nós fomos num debate, eu e o Lula, eu prefeito de Pindamonhangaba, e o Lula, líder sindical, apoiando o Fernando Henrique. E interessante, o Montoro ganhou. O suplente era o segundo colocado, e o Fernando Henrique ganhou da Arena no segundo lugar. Então, ele só virou suplente do Montoro porque foi o segundo colocado. Quando o Montoro se elege governador, o Fernando Henrique vira senador da República. Fomos constituintes juntos, eu e o Lula. Aí, quando democratizou, aí surgiram os outros partidos. Eu fui para o PSDB e o Lula foi para o PT. Mas na eleição, por exemplo, de prefeito de São Paulo, nós apoiamos a Marta Suplicy no segundo turno. E o PT nos apoiou no segundo turno também em São Paulo. E disputamos N eleições diretas. É importante que o Brasil está percebendo que essa união foi boa, sabe? Eu falo até como um crítico da política, assim, a gente percebe que essa foi muito importante. Até esses dias um jornalista
lá da RDT, fez um comentário dizendo assim, o Lula é campeão em escolher vice. Né? Que realmente, assim, foi uma... Doutor Geraldo, eu tenho uma curiosidade. A minha filha, Giovana, aliás, eu quero convidar o senhor a acompanhar ela lá na sua rede. Ela é cantora, tem 14 anos, ela foi pro The Voice, lançou música própria agora, né? Aproveitar aqui, ó, né? Giovana com 2 N's Barqueiro. Depois, Giovana com 2 N's Barqueiro. Esses dias ela me disse assim, pai, o senhor viu o que tá bombando na rede social? Eu disse, o quê? As meias do vice-presidente. Da onde essa história? Essas meias diferentes? Como é que surgiu? Isso é da sua esposa? Ou é uma... Né? Isso, a juventude gostou. A juventude gostou. A Daiane, chefe de gabinete da Gleice, me mostrou que estava com uma meia. Disse, a última vez que eu vim a Brasília, essa meia aqui é por causa do meu vice. Né? Isso aí, João, foi por acaso. Eu, na transição, o presidente Lula pediu para eu coordenar a transição. Eu tinha ganho a eleição e fico 1 mês e meio até a posse. Aí eu vim para Brasília, era para vir num dia, voltar no outro para São Paulo. Mas acabei ficando 3 dias, não estava programado. E a Lu colocou, além da meia lisa, colocou lá umas coloridas. Só que eu tive que ficar mais um dia, trocar de meia, tive que pôr a colorida. E era um tablado, eu aqui sentadinho e os fotógrafos estavam ali na primeira fileira. E fotografaram a meia lá, já até era meio exagerada, era cheio de bolinha, mas não tinha outra. E tá aí, doutor Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, nosso ministro, muito obrigado, doutor. Obrigado, João. Muito gostoso. Eu acho que a gente ficaria aqui num podcast de muito tempo, mas a Fernanda, essa profissional maravilhosa, tá me cutucando que tá na hora de acabar. Então eu agradeço essa abertura dessa agenda, tá? O Paraná está à disposição, nós da RDT estamos à disposição do Portal de Ponta. E muito obrigado. O senhor é um político diferente, não é porque eu estou na sua frente, a gente fala sempre isso. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, João. E olha, nós temos uma grande identidade, brasileiros de São Paulo e brasileiros do Paraná, porque fomos a mesma província. Então nós temos essa identidade de um povo desbravador, de um povo empreendedor, né? De um povo arrojado. Então é uma alegria poder, esta oportunidade do João Barbiero, conseguir trazer uma palavra que é o querido estado do Paraná. Muito obrigado, tá, doutor Geraldo? Valeu, obrigadão. Obrigado, João. Legal.